Então, nós vimos o primeiro ponto em relação à oportunidade, tá? E agora a gente vai para o segundo ponto, que é falarmos sobre tecnologia, tá? Então, na tecnologia nós vamos abordar 5 pontos, tá? Desde o problema, estratégia, estágio, cronograma, vantagem competitiva e propriedade intelectual. Basicamente, em tecnologia, aí falando não só para vocês, quanto para o plano de produto, a informação mais importante que eu vejo, que eu encontro normalmente quando vem projetos da academia, é você responder o título lá, qual o problema sua tecnologia resolve. Tá? Se você não responder essa pergunta, você cria um problema para quem está lendo ou quem está escutando, porque ele não entende exatamente qual é a aplicação da sua tecnologia. Tá? Normalmente tudo aparece porque tem um problema. Se não tem problema, ou se você não criar um problema, né, como acontece, às vezes algumas tecnologias criam problemas e aí se cria demanda em cima disso. Então, o mais importante na hora de descrever no plano de produto, quando for falar de tecnologia, é que vocês comecem falando de tecnologia, deixando bem claro qual o problema ela resolve. Por que eu estou falando isso? Eu comentei aqui, quando eu recebo plano de negócio, recebia plano de negócio, 100 páginas, 60% do plano era falando da tecnologia. Tá? Eu li as 2 primeiras páginas e entendia, depois eu não começava a entender mais, porque começa a entrar um nível de complexidade que só quem é da área vai entender. E a intenção, quando você está vendendo um discurso desse, não de plano de negócio, mas de plano de produto ou de sumário executivo, é que você consiga capturar a atenção e o interesse do seu leitor. Tá? Então, quando você vai fazer essa explicação do problema, ou a resolução do problema, é a forma mais fácil que o ser humano encontra. Quando você vai ler sobre tecnologia, você fala, o meu problema, ou minha tecnologia resolve esse problema, você permite ao leitor que ele leia tudo para baixo sobre a tecnologia, tendo claramente na mente qual é a aplicação da tecnologia. Se ele não tiver essa informação, ele vai ficar perdido dentro da tecnologia, porque ele não tem o mesmo nível de conhecimento de vocês. O erro mais comum que a gente tem, a gente começa a falar de tecnologia assumindo que os outros sabem do que nós estamos falando. Tá? E normalmente a gente não sabe. E a gente acha que as pessoas sabem, porque para isso para nós é natural. Tá? Então, se eu for falar qualquer assunto de venture capital aqui, um linguajar mais técnico, para mim é natural, mas para vocês não será. Da mesma forma, quando vocês falam a parte técnica para mim, é natural para vocês, não é natural para mim. Então, a maior dificuldade que eu vejo, que é extremamente importante, é vocês traduzirem bem claramente para um leigo qual problema que a tecnologia, produto, serviço de vocês resolve. Quando você faz isso, você deixa claro para quem está lendo, fala, não, entendi o que é. Então, a pessoa vai ler lá, oportunidade de mercado, já entendeu o contexto, pelo menos, que você está conversando, e vai entender o que você faz. Tá? Então, qual o problema que você resolve? Tem a vacina de cura para AIDS. Não precisa falar muita coisa mais. Ah, porque eu faço isso, porque eu uso os antígenos. Beleza, você pode até explicar isso na tecnologia. Mas se você começar explicando isso, os antígenos tal, da molécula tal, o cara fica lendo aquilo e fala, pô, e aí, e aí? E as pessoas gostam de fazer isso, lá no final ele põe um gran finale lá, não, e aí a vacina surgiu. Não funciona assim, tem que ser o contrário. Você tem que setar a expectativa do ouvinte ou do leitor logo no início, porque tudo que ele vai ler, ele sabe exatamente que aquilo faz parte da tecnologia a ser aplicado para aquele problema. Tá? Eu reforço isso muito porque era a maior dificuldade. Até que mesmo quando a gente pergunta os exemplos, você vê, eu fico perguntando porque eu não estou entendendo o que é. Não é um problema de vocês, é um problema meu. Mas quando a gente tem a capacidade de ter uma discussão de 2 vias, isso facilita. Mas quando você põe no papel, é igual e-mail, né? Quando você põe no papel, a pessoa que vai interpretar, não é você que vai interpretar para ela. Então você cria essa dificuldade. Você escreve uma coisa, a pessoa entende outra. Tá? E isso é extremamente comum quando a gente fala de tecnologia. Porque como é a zona de conforto de vocês têm facilidade, traquejo e interesse, obviamente, de falar sobre aquilo. Mas não é, muitas vezes, a zona de conforto de quem está lendo. Então, se você não traduzir isso de uma forma gradativa, de aprofundamento na tecnologia, a pessoa se perde muito rapidamente. Tá? Então, sejam bem objetivos e claros na hora de explicar a tecnologia. E a primeira explicação da parte tecnológica, quando colocar no plano de produto, deve ser qual o problema que ela resolve. Se você não conseguir explicar qual o problema que ela resolve, o leitor não consegue entender sobre o que vocês estão falando. Nós mesmos. Tá?
Então, se você falar, o iPhone tem o zoom, tem isso. O problema é que ele resolve. Não, quando a letra está pequena, você consegue ver a letra grande. É diferente de você falar assim do que você falar que ele tem o zoom. Você tem que ficar inferindo, e cada um vai inferir uma coisa diferente. Tá? Nós passamos isso num caso prático no primeiro dia, lá na USP, quando eu fui almoçar, tem uma das pessoas lá que foi almoçar com a gente, e o projeto dela tem a ver, vou lembrar aqui, com bem-estar, com essas coisas todas. Ela foi explicando o projeto dela, falou assim, não, então meu projeto sobre bem-estar, aí ela concluiu, né, que significa tabagismo, alcoolismo, né? Aí eu falei para ela assim, eu sei que está falando que significa, né, porque eu não tinha lido nada disso. Até o Paulo brincou, não, para mim é sol e praia, bem-estar para mim é sol e praia. O projeto dela é sobre tabagismo, alcoolismo e outras formas de bem-estar, ou seja, cada um entendeu uma coisa. Mas como ela está focada tanto no projeto dela, essa palavra para ela significa isso, mas não significa para mim. E na hora ela percebeu que, realmente, você não entendeu isso não? Eu falei, não, cada um entende uma coisa. Então, se eu deixar isso muito claro, as pessoas não vão entender, e podem entender errado, que é pior, né? E aí começa a fazer sentido a conversa toda, e ela começa a achar, mas coisa estranha. E aí acabou. Então, seta a expectativa do seu leitor, do seu ouvinte, rapidamente. Quando eu comentei com vocês aqui lá naquela lista, lá nos Estados Unidos, do Angel List, que tem 55 palavras para você explicar seu negócio, é exatamente para você mostrar o que você faz. A pessoa tem que entender. Entendeu? Alguns colocam assim, eu sou o Facebook de investidores, por exemplo. Bom, alguém entendeu, né? Sei lá, o cara colocava isso lá. O cara tinha um Angel List, um Facebook para investidores. É uma rede de relacionamento, investidores, empresas, tudo mais. E de explicar isso tudo, numa frase ele consegue saber, nós somos o Facebook para investidores. Uma rede social só para investidor. Pronto, ele explicou. Tá? Não falando que está certo ou está errado, mas ele explicou rapidamente numa frase. Tá? Então tentem sempre ser extremamente objetivos e claros ao explicar a resolução do problema. Tá? Além disso, tecnologia, vou falar assim, classicamente é caracterizada ou classificada em 3 tipos. Tá? O pessoal chama as tecnologias de incrementais, disruptivas ou radicais. É uma classificação, assim, eu não sou muito fã de classificações, mas cada um é uma tecnologia para mim. Mas aí dá só uma noção um pouquinho do tipo de tecnologia que vocês estão trabalhando. Por que eu estou falando isso? 80% dos planos que eu já analisei na vida, ou das tecnologias que eu já analisei, todo mundo chama as tecnologias de radicais. Tá? Porque a relação que as pessoas que criam tecnologia têm com a tecnologia é uma relação de criador e criatura. Não há mal nenhum nisso, mas é uma relação que eu chamo assim meio incestuosa, ou seja, aquela visão de igual pai e filho, ou seja, não tem nenhum pai que acha filho feio, tem jeito, é normal, tá? É normal. E da mesma forma isso acontece. Só que na hora de classificar, às vezes há uma distorção da percepção do tipo de tecnologia que vocês estão trabalhando, tá? Então, basicamente, o que é uma tecnologia incremental? Tecnologia incremental, assim, bem sucintamente, é uma tecnologia que melhora um processo para obter o mesmo resultado. Tá? Ou seja, já existe uma tecnologia, uma base, você está incrementando aquilo, melhorando o processo para atingir o mesmo resultado, ou um resultado um pouco melhor. Tá? O que é uma tecnologia disruptiva? É aquela no qual você muda o processo para resolver o mesmo problema. Tá? Ok? Depois eu vou dar um exemplo. E a radical é aquela tecnologia que normalmente quebra um paradigma de mercado. Normalmente elas são responsáveis por uma mudança drástica no mercado, ou criam um mercado às vezes, coisas que não existiam. Então, tecnologia radical é extremamente difícil de aparecer, não surge todo dia, não. Tá? Então, tentem só, eu estou falando isso não porque vocês têm que classificar isso no plano de produto de vocês, mas só que vocês façam o uso correto do linguajar, às vezes, para evitar dar uma expectativa para quem conhece tecnologia, que você está vendendo uma coisa como sendo radical e, de repente, as pessoas não vão ter essa percepção. E a frustração é um processo complicado na cabeça do ser humano. Eu estava comentando aqui do lançamento do iPhone ontem, todo mundo, o mercado esperava muito mais do que foi apresentado e gera frustração, a ação caiu. Ele melhorou por dentro 2 vezes mais rápido, câmera melhor, mas não foi suficiente para atender a expectativa do mercado. Da mesma forma, quando você fala sobre tecnologia radical, talvez as pessoas esperem um negócio que vai revolucionar o mundo. E se não for, aquilo gera, é isso que ele faz? Então tomem cuidado da forma que vocês expressam a tecnologia, para que as pessoas não tenham uma percepção errada sobre o potencial da tecnologia. Sejam honestos com vocês, com quem está lendo, que é muito melhor. Tá? Um exemplo prático aí dentro da mesma indústria de tecnologias aí incrementais, disruptivas e radicais.
acho que a maioria de vocês aqui não é da época do fita cassete, ou do VHS, digamos assim, tá? Ou seja, quando o VHS lançou, então a gente tinha a possibilidade de assistir filmes e vermos filmes, gravarmos filmes através do VHS, tá? Aí, de repente, surgiu os CDs e os DVDs, tá? Dentro da mesma indústria fonográfica, especialmente cinematográfica, ou de televisão, que seja. A mudança de VHS para CD, ou principalmente para DVD nesse caso, foi uma mudança disruptiva. Por quê? Você criou uma outra mídia, você criou uma outra forma de trabalhar com a mídia, que é com laser, tá? Além de melhorar a qualidade de som, de imagem, para o mesmo fim. Você consegue assistir filmes, você consegue gravar, tá? Então, essa mudança de fita cassete para DVD foi uma mudança disruptiva, tá? Depois, o que aconteceu? Depois do DVD veio o quê? Veio o Blu-ray. O Blu-ray, o que é? É o mesmo processo com incremento de qualidade. Então, ele é uma tecnologia incremental, tá? Ou seja, continua usando o laser, continua usando o DVD. A pessoa fala, mas o DVD é dupla camada, quadricamada. Não mudou o processo como todo. O cara teve um incremento tecnológico, melhorou a qualidade, melhorou o som, tá? Então, foi uma tecnologia incremental em relação ao DVD. E depois do DVD, ou do Blu-ray, depois ou junto com o Blu-ray, teve um movimento que foi uma tecnologia radical. Quem é de TI talvez seja mais fácil. Em relação exatamente à parte de cinema, de filmes, de músicas, o que for. Tá? Que foi o peer-to-peer. Tá? Ou seja, né, quem lembra do Napster, foi a primeira empresa a fazer transmissão de música, e principalmente música na época, online, ou seja, de máquina para máquina, sem saber, ele criou uma tecnologia radical. Por quê? Porque o mercado fonográfico e de filmes e de música, o que seja, nunca mais foi o mesmo. Tá? Ou seja, você mudou o meio, você mudou a forma e você mudou o mercado. Tá? Ou seja, quando o Napster foi criado, o Sean com certeza não sabia o que ele estava fazendo, porque a ideia era só criar uma troca de informações entre as pessoas. De repente, as pessoas começaram a usar a tecnologia para vários fins, né? E dentre esses fins, essa transmissão de tudo que é digital hoje não tem dono mais, né? Ele transita facilmente. Com isso, então, a indústria fonográfica na época abriu um processo, né? Aquele poder que a gente está falando das indústrias, dos segmentos, contra o Napster, conseguiu fechar o Napster, tá? Só que, na minha percepção, quando eles fizeram isso, eles deram muito mais publicidade ao Napster do que ele tinha antes, então, por dessa briga. E aí chamou a atenção das pessoas para essa tecnologia em si. Tá? O Napster foi fechado, mas a marca ficou tão valiosa que a Best Buy comprou por $35 milhões a marca Napster. Você vai no Best Buy e tem um símbolozinho do Napster lá até hoje. Tá? Ele comprou só a marca, de tão mídia que teve. E com isso, outras soluções diversas de peer-to-peer começaram a aparecer. Emule, BitTorrent e N outros. Tá? Com isso, o que aconteceu? A indústria fonográfica nunca mais foi a mesma. Hoje eu costumo falar que ou o artista faz show ou ele morre de fome, né? Porque ninguém vende CD mais. Vende muito pouco CD. Tá? Porque, não estou julgando aqui se é certo ou errado, mas as transmissões de informações digitais hoje, seja de música, de filme, cada vez cresce em ordem exponencial. Né? Hoje você acha tudo, né? Hoje de livros também, você acha tudo hoje online, de alguém baixou para alguém baixando. Então, essa é uma tecnologia que foi radical. Ela quebrou um paradigma de mercado e a maior ameaça que o Blu-ray tem é exatamente essa tecnologia. Porque hoje, se você tiver banda larga o suficiente, você baixa os filmes de Blu-ray do mesmo jeito que você compraria na mídia. Hoje você tem o Netflix, que chegou no Brasil, e com R$15 por mês você assiste quantos filmes você quiser. Você não precisa ir na locadora alugar mais um. Eu falo para mim, lá em Brasil está R$8 alugar um filme. Ou seja, é um absurdo, eu acho caríssimo. Tá? Por quê? Porque ficou muito caro. Então, essa mudança nesse segmento mostra drasticamente como é que o mercado é tão dinâmico. E nós estamos falando de um mercado aí que não tem 30 anos, tá? Desde o VHS até hoje, não tem 30 anos. 30 anos tivemos várias mudanças aí de estágio e essa última agora mudou radicalmente tudo isso. Tá? Qual que é a maior dificuldade quando você fala em tecnologias que são radicais? Normalmente as pessoas não sabem o que estão fazendo, ou seja, ninguém tem essa percepção, não, vou quebrar o paradigma de mercado.
Tá? Pode até ter uma percepção, mas com certeza não tem certeza, porque não tem informações. Então, quanto mais radical, mais difícil é você comunicar o poder da sua tecnologia, porque nós estamos falando de coisas que são quebras de paradigma na nossa cabeça. Se há 10 anos atrás alguém falasse com você, não, a indústria de música vai acabar, então a gente dava uma risadinha assim, poxa, que é isso, música vai acabar, Sony, essas coisas, caras ganhando milhões com esse negócio, mas hoje a gente vê que esse mercado já não existe muito para elas, tá? Então é difícil esse tipo de mercado, mas porque é importante quando a gente fala em tecnologia realmente radical, ela é radical em todos os sentidos, e é muito difícil avaliar a tecnologia radical. É quase que uma aposta de eu acredito ou não acredito, porque não tem muita forma de você julgar isso não. Ou você acha ou você não acha. Tá? Voltando aqui, lembre-se sempre de falar primeiro qual o problema vocês resolvem. Se vocês não setarem a cabeça do leitor sobre qual o problema vocês estão resolvendo, ele vai ler a parte de tecnologia sem entender bolufas, provavelmente. Se ele souber exatamente o que você está falando, isso facilita tremendamente ele começar a fazer analogia sobre o que você está falando ligado ao problema que você resolve. Ok? Dúvidas? Os próximos 2 slides, tanto estratégia e desafio para desenvolvimento, como estágio e cronograma de desenvolvimento, são 2 slides, mas na verdade é como se fosse um tópico só, porque são intrínsecos, tá? Eu só desmembrei para poder falar separado dos dois. Então, dentro de estratégia de desenvolvimento, isso vale muito para o seu caso lá da plataforma de análise clínica, tá? Que eu comentei com você. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, aonde você quer chegar? O que você quer, tá? Você vai para a empresa, vale para a gente também na vida pessoal, tá? O que você quer da sua vida, aonde você quer chegar? Se você não definir o que você quer fazer com a sua tecnologia, é muito difícil você traçar o caminho para chegar lá, tá? Então, a primeira definição que você tem que ter é exatamente o que você quer fazer com essa plataforma sua. É para análise clínica, ok, mas o que você vai fazer com ela? Vai ser para análise clínica de X, Y, Z? Vai ser de que forma? O que eu pretendo desenvolver? Se você não definir esse norte, ou esse ponto de... O pessoal fala que é o ponto de chegada, mas eu acho que é o ponto de partida, olhando lá de lá, tá? Fica difícil você traçar seu caminho, tá? Por que a gente precisa definir isso, então? Para a gente poder enumerar esses milestones de desenvolvimento, ou seja, o que falta eu desenvolver ainda, quais etapas para poder chegar lá, tá? E nesse aspecto, lembrar sempre dos aspectos regulatórios, onde eles têm interferência direta, tá? Isso aqui, junto com o próximo slide, que é de cronograma, nos dá a sensação de onde estamos no processo como um todo, tá? Complementar, que depois vocês perguntam se tiverem dúvida. Então, quando a gente fala do cronograma, desenvolvimento, ou seja, criar um cronograma de desenvolvimento com as informações é extremamente benéfico para vocês e principalmente para quem está lendo. A maior dificuldade que a gente tem no caso deles, por exemplo, eu tenho equipamento para fazer uma leitura retinografia, né? Retinografia e tal, que faz isso, você falou, né? Tem mais informação, luz é diferente, tem vários benefícios. Aí eu pergunto, onde é que eu compro? Você gera uma expectativa nas pessoas, mas aí você vai falar, não, eu estou lá na bancada ainda, eu estou ainda fazendo, desenvolvendo. Então, isso é extremamente importante para vocês fazerem um cronograma, isso vale para o plano de produto, sugiro que façam no plano de produto, criando um cronograma para mostrar as fases de desenvolvimento, aquelas lá de trás, os milestones, tá? E vocês mostrarem exatamente aonde vocês estão dentro desse processo, para poder setar a expectativa. Porque a componente risco vai muito em função de onde que vocês estão no processo. Uma coisa é você falar, não, estou desenvolvendo a vacina da AIDS, então meu projeto é a vacina da AIDS. Então foi desenvolvida a vacina da AIDS, onde você está? Não, eu estou na pesquisa bibliográfica ainda. É diferente. Você gera uma expectativa que às vezes é frustrante para as pessoas. Então é extremamente importante para vocês também, para poder criar disciplina, vocês terem um cronograma básico de vocês, de desenvolvimento daquela tecnologia, colocando alguns milestones, ou seja, pontos você tem que fazer pontos de corte, né? Ajustar aspectos regulatórios nesse cronograma, colocar isso numa linha do tempo e falar, nós estamos nesta fase. Tá? Isso vale para plano de produto, para que o leitor tenha certeza de quão madura está essa tecnologia ou não, que obviamente quanto mais verde, não é problema nenhum ela estar mais verde ou mais madura, mas ele tem que saber que a expectativa de algo que está mais verde tem um período para maturar ainda, com todos os riscos inerentes ao processo. Tá? Então você dá aquela sensação, onde é que eu compro? Eu falei, não, estou na pesquisa bibliográfica ainda. Então você gera
uma frustração em quem está lendo. Tá? Eu aconselho que vocês façam isso dentro do plano de produto, porque isso ajuda tremendamente o leitor a entender e contextualizar a tecnologia e onde você está nesse processo. Nessa etapa aí do cronograma, eu devo falar dos resultados? Por exemplo, se eu estou na bancada, se eu estou na fase de protótipo, eu devo especificar, detalhar os resultados? Eu já fiz uma determinação X, eu devo especificar os resultados que eu obtive? Deve, mas de forma que um leigo entenda. Se você colocar aqueles gráficos de, sei lá, de função de log, o cara vai olhar aqui e falar, não, o que é isso? Você tem que fazer um gráfico. Não, eu estou falando porque as pessoas têm que entender o que você está fazendo. Às vezes você descrever os resultados, às vezes, nesse caso, facilita. Ou seja, os primeiros resultados indicam que paraná, tá? Com o cronograma já ajuda. Por isso que eu falo, esse é o tópico tecnologia, tá? Nós estamos falando de tecnologia. Você vai descrever a sua tecnologia, você vai falar o que você já fez. Eu só estou sugerindo que quando vocês façam algo que é um cronograma, e normalmente eu, Ricardo, gosto pessoalmente de cronogramas visuais, porque o ser humano tem uma facilidade enorme de ler linhas e gráficos no tempo, desde que eles sejam bem objetivos. Você rapidamente entende que tem uma fase de tempo, tem fase, você está aqui. Ok, eu já falei do meu problema, sei o que eu resolvo, sei onde é que eu estou no estágio de desenvolvimento. O que você escrever sobre isso, fica mais claro para a pessoa entender quais são as fases, aonde você está, o que você já fez, o que você já conquistou. Porque senão você faz, por exemplo, no seu caso, os primeiros testes já demonstraram que o resultado é 80% melhor do que isso, isso e isso. Se eu não souber o que mais eu tenho que fazer, eu não sei o quão importante é isso. Isso significa que você chegou no final, você está no meio, você está no início da sua pesquisa, entendeu? Essa informação me diz o quê? Tudo bem, eu entendi que os seus resultados são 500% melhor do que o mercado faça, mas para isso. Agora, isso aqui você está onde na escala, né? Acabou o seu projeto, agora então você já pode ir para o mercado? Então, quando você põe isso num cronograma e mostra o resultado por fases, facilita tremendamente as pessoas entenderem o que você já fez positivamente, você tem que vender o seu peixe no bom sentido, o que você já conquistou, e mostra quais são os seus desafios para frente. Então, a pessoa consegue contextualizar o que você já conquistou, aonde você está. Senão fica a sensação que o cara pode estar no final e não está, está no início ainda. Tá? Isso, eu falo isso para vocês porque, para quem é leigo, e mesmo quem vai avaliar o projeto de vocês, sendo das áreas específicas, são pessoas que podem ser da área, né? Eu falo podem porque dos patrocinadores, cada um está numa área específica de conhecimento que vai ler o projeto. Mas a gente não sabe quem da empresa vai ler o projeto, se é um cara mais técnico, se é um cara mais de mercado. Então, na dúvida, faça uma coisa. Você pode aprofundar na tecnologia um pouco, não tem problema, mas faça isso igual eu brinco, igual minha filha, igual sugerem para menino, né? Ou seja, faça igual dissertação. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Para a pessoa ir assimilando o conhecimento em etapas. Senão ela se perde. Tá? E situar o estágio que você está em desenvolvimento é muito importante. Falo isso com a cabeça de investidor. Você vai para a empresa, o cara fala, pô, esse é o projeto. Aí você fala, pô, então vamos lá. Ah, não, eu preciso de mais 2 anos para entrar no mercado. Eu falei, peraí, eu não consigo investir dinheiro para esperar 2 anos. Não é um problema, mas para investidor financeiro tem essa dificuldade. Ele tem prazo para poder retornar o dinheiro para o fundo. É uma questão só de, não é questão de querer ou não, é questão de poder fazer esse investimento. Tá? Então isso é muito claro. Tem um caso, por exemplo, de uma empresa aqui no Brasil que desenvolveu uma solução biotecnológica, montaram a fábrica, montaram tudo, e a Anvisa demorou 2 anos, 2 anos e meio para liberar a licença. Ou seja, os investidores colocaram dinheiro, montaram toda a estrutura, e ela ficou parada 2 anos e meio até conseguir a licença. Quando o produto chegou ao mercado, já estava velho. Tá? Eles já estavam desenvolvendo outra coisa para poder entrar, mas ou seja, montaram toda uma estrutura e ficaram esperando. Então é importante você mostrar isso, e por isso que o aspecto regulatório tem impacto direto nesse cronograma. Você tem a aprovação da Anvisa, ou a aprovação do FDA, o que você achar que faz sentido. Aprovação disso, você tem que estar no seu cronograma ali. Em algum momento você tem que levar isso para poder aprovar. Tá? Em drogas, em biotech especificamente, tem um cronograma que é básico, que o pessoal usa, que é o desenvolvimento de drogas, que tem fase 1, 2, 3 até a 4. Então, normalmente toda droga já é comum isso em biotech, tá? O cara sempre mostra a droga, a molécula, em que fase de desenvolvimento que ela está. Porque os protocolos para cada fase são bem definidos. E as empresas que compram ou licenciam essas moléculas, mesmo não estando prontas, eles avaliam em função do risco dessas fases da molécula passar. A Sanofi comprou uma empresa lá no Vale do Silício em 2009, de um fundo lá que a gente tinha relacionamento na época. Ela tinha 2 drogas de câncer para oncologia, tá?
Eles investiram na época, eles desenvolveram, uma droga estava na fase 2 e outra na fase 3. Tá? Ela comprou essa empresa, que não estava faturando nada, porque as drogas não estão prontas para ir ao mercado ainda, por 500 milhões de dólares. Por quê? Porque eles fizeram uma análise e entendiam que essa droga tem um potencial de mercado, obviamente, muito maior do que isso. Mesmo com os riscos inerentes de tomar bomba numa fase dessa e zerar a molécula. Tá? Mas se você não mostrar isso para eles, o cara pode achar que está pronto e não é verdade. E como nesse caso vocês estão dando um plano de produto para alguém, não dá tempo que eu falei dessa via do cara te perguntar, né, em que fase você está. Você tem que deixar isso claro para ele. Tá ok? Ok para vocês? Vantagens competitivas. Ainda na descrição da tecnologia, é sempre importante você demonstrar quais são as vantagens do seu produto, do seu serviço, da sua tecnologia, com seus concorrentes diretos. Tá? Ou seja, o que sua tecnologia tem de melhor, ou de pior, né? Não deveria ser, mas em relação aos seus concorrentes. Tá? Uma coisa muito importante é, você tem que determinar os pontos fortes da sua tecnologia e os pontos fracos também, e dos seus concorrentes. Mais importante, isso eu já vi muito também em planos de negócio, o que acontece muito é o seguinte, as pessoas às vezes criam um quadro comparativo, em TI é muito comum esses quadrinhos, por exemplo, comparação de antivírus, né? Tem aquele checklist lá que o pessoal põe um quadrinho, põe lá os antivírus lá, o meu faz isso, do cara só faz aquilo. É muito comum as empresas fazerem coisas semelhantes, que não é um modelo que eu acho ruim, eu acho que ele é bem emblemático assim para poder mostrar, desde que os pontos que estão sendo analisados sejam entendidos pelo usuário, tá? Leigo, tá certo? Ou seja, se eu colocar lá, você põe lá, o meu antígeno tem uma capacidade beta, estou chutando, tá? Beta reguladora do tipo tal. Só você entende isso, né? O leigo não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. Tá? Então você tem que deixar isso bem claro. Mas mais importante de colocar esses tópicos é saber o que colocar como parâmetro de comparação. A minha sugestão sempre é colocar parâmetros de comparação no qual o usuário ou o cliente ou o mercado veja valor nisso. Porque se você colocar só aquilo que você tem de melhor, você está fazendo uma comparação direcionada, né? Só vai ter checkzinho no seu, ninguém vai ter mais nada. Porque você falou, não, o meu produto é azul, todo mundo é vermelho, você põe um Vzinho lá, que o meu é azul. Não quer dizer nada. Para o consumidor ou para o cliente, não está vendo valor nenhum nesse parâmetro. Então, os parâmetros que vocês forem usar para comparar como vantagem competitiva deveriam ser parâmetros que o consumidor veja como um parâmetro que tem valor. Tá? Senão você traz uma análise torcida, você analisa só o seu pelo seu prisma. E aí você vai ser melhor em tudo, né? Aí não tem jeito. Aí é fácil você montar isso para se defender. Eu falo isso para vocês não só para o plano de produto, como para tentarem fazer um retrato mais claro do real poder competitivo da tecnologia de vocês. Eu sempre falo com a minha filha mais velha, a única verdade que a gente não consegue fugir é da nossa verdade. Então eu brinco com ela que quando você fica se olhando no espelho, você é o que é, não tem enganação ali, não tem jeito de fingir olhar de lado, não. Você é o que é, quer você queira, quer você não queira. Nesse estágio de tecnologia também, se você fingir que não está olhando para o espelho, uma hora você verá o espelho de frente, mas pode ser daqui 1 ano, 2 anos, e aí você vai ter aquela frustração, mas você se lembrará com certeza que no passado você deixou de olhar para o espelho, tá? Porque você fez vista grossa e a gente não consegue enganar a nós mesmos, né? A gente acha que a gente engana, mas a gente sabe. Aquela pontadinha de desconfiança, pô, será que esse negócio é isso mesmo? Aquilo fica, a gente desliga, mas uma hora ela volta e acende para a gente. Então não tenham medo de encarar a realidade ou a verdade o quanto antes. Senão vocês vão estar enganando a vocês mesmos, tá? Fica muito bonito no papel, mas uma hora a verdade bate a porta. E o mercado é muito cruel nessa hora, né? Ele não engole tudo que a gente vende, não. Algumas empresas são boas em vender coisas que elas não fazem, mas não é sempre que isso acontece, tá? Então, sempre que fizerem uma análise de competitividade, tentem fazer pelo prisma do consumidor. O que ele vê valor nisso, tá? Se o seu cliente é o médico, é uma coisa. Se o seu cliente é o usuário, é outra, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui lá. Exemplos hipotéticos, tá? Da minha percepção, sem entender o mínimo do projeto de vocês. No caso lá da retinografia, ou seja, se a sua luz é muito mais fraca e dá o mesmo resultado, incomoda muito menos o usuário, ponto. Estou dando um exemplo, tá? Se o usuário não precisa de pingar colírio para poder fazer, ponto. São coisas que a gente sabe que para o cliente tem valor.
Pô, que nem ficar com o olho dilatado o dia inteiro andando lá à noite, né? Pode dirigir até. É muito chato. Eu sei que os colírios melhoraram muito da minha época, que minha época era bravo. Você pingava lá não sei quantas 1000 doses lá, quando era menino, e ficava lá quase 2 dias com o olho, com a pupila dilatada. Hoje é muito mais rápido. Então você tem que olhar pelo prisma do consumidor. Se é um médico que vai comprar a sua máquina, ele é o seu consumidor, nós vamos falar em um plano de negócio, o que ele está vendo de valor nisso? É preço? É não sei das quantas? Tem várias formas, tá? Porque senão a gente faz uma análise muito técnica, de tecnologias muito específicas. Não estou falando que é proibido fazer isso, só estou falando que tem que ser tecnologias ou parâmetros que as pessoas entendam, ou que você perceba que quem vai ler aquilo possa entender pelo menos. Senão você gera uns referenciais, você não sabe nem se é bom ou se é ruim. Tá? Depois que você faz essa comparação, então, você consegue entender o quão competitiva realmente é a sua tecnologia. Tá? Porque lembre o seguinte, quem vai comprar a tecnologia é o mercado, não são vocês. E não é gente técnica a princípio. Se eu vou no oculista, eu não estou preocupado. Nunca me preocupei nem olhar a marca do equipamento que ele faz o exame em mim. Eu quero saber se o médico, minha preocupação é com o médico me dar meu diagnóstico. Não estou preocupado com o equipamento que é. Se ele confia naquilo, teoricamente eu tenho que confiar. Exame laboratorial é a mesma coisa. Muitas vezes eu vou na marca do laboratório do que preocupar qual reagente ou qual kit ele está usando. Tá? Então você tem que pensar qual que é o valor para o cliente e quem é o seu cliente. Tá? Depois você faz toda essa comparação, que isso é um exercício, na verdade, tá? Você consegue extrair essas conclusões suas para você descrever no seu plano de produto, dentro do tópico tecnologia, quais são os seus diferenciais competitivos em relação à concorrência. Tá? Lembre só tentar usar parâmetros que você possa comparar com a concorrência e na percepção do consumidor. Senão você vai criar uma análise muito técnica, às vezes, que só quem é técnico vai entender. E eu sempre tenho receio disso. Se a pessoa entender pela visão de consumidor, na segunda etapa, sendo aprovado o plano de produto para arguição oral, né, que vai ter, você consegue defender todos os pontos que você quiser para qualquer pergunta que vier. Se vier o PhD que fez a análise do seu projeto, ele pode fazer 200 perguntas para você, você vai poder responder todas com tranquilidade. Agora, se quem lê o seu projeto não é o PhD, é um cara mais com perfil mais comercial, mais de mercado, ele não vai entender nada que você colocou tecnicamente, talvez. Tá? Esse bom senso entre muito técnico e menos técnico, isso infelizmente é feeling, tá? E depende muito do público que vai ler o material. Então vou dar um exemplo. Para algumas empresas, a gente sempre fazia, às vezes, mesmo com as empresas investidas, eu ia para os Estados Unidos às vezes conversar com um potencial interessado numa parceria qualquer. Como era uma empresa do mesmo segmento, aí o linguajar se tornava mais técnico, porque eu sei que ele vê valor naquilo. Mas se era uma conversa mais comercial, eu focava mais nisso. Então, para cada um dos discursos, eu tinha que redigir um texto diferente. Não tem texto único, não. Tá? Nesse caso, como a gente sabe, a princípio, quem vai julgar são pessoas de mercado, segundo tal regulamento. Quando eu falo pessoas de mercado, não quer dizer que ela seja técnica, mas ela está focada no mercado. Então, eu imagino que para plano de produto, o que ela vai querer ver é a eficiência, o diferencial do seu produto no mercado. Ok? Dúvidas? Propriedade intelectual. Nós até comentamos alguma coisa aqui. A intenção desse ponto, dentro do tópico tecnologia, na descrição do plano de produto, isso vale muito para o plano de produto, esse tópico, mas vale para vocês também no dia a dia. Mais importante do que saber se você está fazendo patente, o que é a sua patente, ou o que é o seu segredo, é você colocar no plano de produto qual tipo de proteção de propriedade intelectual você está usando para o seu produto, serviço ou tecnologia. Como elas provavelmente não estão prontas ainda, estão em fase de desenvolvimento, pode ser que alguém já tenha feito pedido de patente de uma parte de algumas coisas, ou não tenha feito pedido de patente ainda, mas é importante você escrever o que já foi feito de proteção, se já foi feito alguma coisa, de que forma, e colocar como você pretende proteger o resto do processo, de que forma você vai proteger o resto do processo. Tá? Eu pus ali os 2 pontos que seriam patente e o trade secret, ou o segredo, porque são formas mais simples, mas assim, mais fáceis, ou que as pessoas usam com certa facilidade para proteger. Tá? Não estou falando que nenhum é melhor do que o outro, cada caso é um caso. Tá? Minha intenção aqui não é falar sobre como fazer a patente, eu até comentei isso com alguns aqui, mas assim como você vai proteger a sua patente. Para o leitor, para quem está lendo o plano de produto,
ele tem que ter certeza que, além de um bom produto e uma vantagem competitiva interessante, você tem a preocupação de como você protegerá o seu conhecimento ou a sua tecnologia perante o mercado. Se você não passar essa percepção, fica a sensação, pô, pode ser copiado? Eu posso fazer engenharia reversa? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Como eu comentei com alguns aqui, o ditado dos venture capitalists nos Estados Unidos em relação à China, que empresa de software na China vende só uma licença. Entendeu? Que depois todo mundo copia. Então, vocês têm que estar preocupados com essa proteção. À vontade. Contras de fazer uma patente nacional ou nos Estados Unidos ou na Europa? Todos os tipos de prós e todos os tipos de contra. Não tem resposta certa para isso. A pergunta é qual mercado você vai atuar. Comentei isso lá atrás, na oportunidade. Sua oportunidade é local, é regional, é nacional, é mundial ou é focada num país X, Y, Z? Você tem que definir isso, para você montar a sua estratégia de proteção da propriedade intelectual. Se você vai fazer patente aqui e pedir o PCT para proteger em outros países, você protege uma quantidade N de países. Não sei quantos estão no PCT hoje, no tratado, mas não são 100%. Tá? E cada país tem suas variações aí. Se você vai fazer a patente lá fora, direto, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, como uma empresa nossa fez, ela fez a patente lá, não é barato. Tá? Eu comentei aqui, fazer patente não é ciência, é arte. Tá? Não é um manual que você segue ali só porque tem lá no INPE o que você tem que escrever, que se você escreveu você está protegido, não. Saber escrever uma patente é arte. Não é simples, não é fácil, você sabe muito bem disso. E muitas vezes, ou grande parte das vezes, principalmente em biotech, a força de uma patente, da qualidade da patente é tão importante quanto a própria tecnologia. Porque se a patente não for bem escrita, ela fica frágil. E frágil significa que os concorrentes poderão usá-la, ou inová-la, ou melhorá-la, ou parte dela, e criar um produto muito semelhante, ou uma solução, para resolver o mesmo problema de forma muito semelhante. E aí você perde todo o seu diferencial competitivo em relação à concorrência. Então esse é um ponto extremamente sensível, que tem que ser, porque eu falei, a intenção aqui não é você mostrar como você escreveu, a intenção aqui é você mostrar a preocupação e como você imagina, se você não fez, como você imagina proteger a sua tecnologia, para que para o leitor, no caso, possa avaliar que, pô, não, ok, estou entendendo, talvez eu não concorde ou não, mas existe essa preocupação. Então é mais importante você mostrar, o ditado que eu mais aprendi na época do fundo com o meu par lá, que eu Levindo, é não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então você tem que mostrar o que você está fazendo. Não, está implícito que eu estou fazendo patente, é óbvio. Se você não escrever, não é óbvio. Não conclua pelo seu leitor. Escreva. Tá? Senão você pode, uma hora o cara falar, não, o cara não escreveu, eu achei que fosse. Tá certo? Então quando você fala assim, o que é melhor ou pior, o exemplo prático que eu te dou, essa empresa que fez patente nos Estados Unidos, a patente saiu em 2 anos. Foi a mesma época. No Brasil demorou 5 ou 6 para sair. Tá? Não estou falando que é melhor ou pior. Eu estou falando só que, infelizmente, o nosso processo ainda de patente está longe de estar perfeito. Esse timing aí para fazer patente é um período crítico, né? Eles demoram muito mais do que isso. E como a patente tem uma vida de 20 anos, você tem sempre uma preocupação de já estar contando o período, né? Uma coisa que vale explicar também, o que é patente, tá? Patente, na verdade, é um mecanismo pelo qual você descreve um produto, um processo, a forma que você faz, para que você, dando publicidade a isso, as outras pessoas, conhecendo como você faz, não possam fazer igual. Então, na verdade, no mundo de hoje, você explica como é que você faz, teoricamente. Tá? Você explica como você faz, para que as pessoas, conhecendo da forma que você faz, não façam igual, porque direito é seu, porque você descobriu aquilo. Então, o zoom lá do iPhone, né? Ou seja, o cara patentearam o zoom do iPhone. Pô, mas o zoom do iPhone, mexeu o dedo. Falei, então por que alguém não fez antes, né? Então, ele patenteou. Então, ele está avisando. Se você for usar um zoom que é com os 2 dedos, e aí a força da patente é importante. O cara fala, ele pôs o dedo do pé, ele pôs o... Não sei, mas eu estou extrapolando o caso, mas isso acontece muito. Tá? Aí se for com o olho, se for com isso, então os caras tentam ser o mais abrangente possível. Normalmente toma bomba em algumas coisas, né? Porque o órgão percebe que o cara quer abraçar o mundo, né? Qualquer coisa que fizer zoom é meu. Aí não é assim que funciona, tá? Então, essa descrição da patente, da proteção, você descreve esse processo. Então, se você ler uma patente, uma boa patente, e uma sugestão, se vocês quiserem ler boas patentes,
minha sugestão é, tanto da Apple, que eu acho que são boas patentes, pelo menos a minha percepção, ou da IBM, que é uma empresa que faz patente de tudo que ela descobre, que ela não descobre, ela faz patente, impressionante, faz patente de tudo. Então é uma forma de você aprender um pouquinho, só para você entender como é que é a proteção da patente, tá? Mas a patente é isso, você dá publicidade à forma como você desenvolve alguma coisa, processa, cria ou produz, para que os outros não copiem. O que normalmente a gente tem visto, e a minha percepção pessoal, patente na área de biotech, ela é essencial se você for conversar sobre licenciamento de drogas com players internacionais. Ninguém conversa com você se você não tiver patente, porque eles têm medo de alguém copiar, tá? Então, nesse mercado é extremamente importante. No mercado de software, no Brasil a gente não tem patente de software. A gente só consegue fazer o depósito do código-fonte lá no INPI. Só que a gente estava até brincando aqui, né? O software é um negócio mais vivo, é tão vivo quanto qualquer ser vivo, tá? Porque hoje de manhã ele de um jeito, daqui 15 segundos ele já mudou. Se toda hora você for imprimir o código-fonte para poder colocar isso lá no INPI, vai ter que ter um departamento só para isso, né? E arranjar um andar lá para poder colocar suas coisas. Então é difícil, tá? Aqui no Brasil. E o segredo, algumas empresas preferem usar o segredo industrial, que se chamava antigamente, como forma de proteção, tá? Se você pensar pelo lado positivo do segredo, ele não expira, né? Já que ele é um segredo, a não ser que você conte para alguém, tá? Então você pega a Coca-Cola aí, a fórmula da Coca-Cola é um tradicional exemplo, né? Dizem que 2 caras, cada um tem metade da fórmula, aquela história toda. Então é uma forma de proteção, tá? Por outro lado, você tem o segredo, mas se o seu segredo vaza e alguém pega o seu segredo e patenteia, ele vai entrar na justiça contra você de proibindo de usar aquilo que ele patenteou, porque ele foi o mecanismo legal de dar publicidade de como se faz e você está copiando ou você está fazendo o que ele tem direito. Dá briga na justiça, obviamente, né? Não é tão simples assim, mas justiça é o caminho que eu acho que nenhum de nós deveria pensar, porque é um caminho meio sem volta, tá? Depois você entra, só Deus sabe. Depois de 15, 20 anos, né? Se você pensar em tecnologias que são nascentes, tecnologia e tempo não funcionam. Se você ficar num imbróglio desse, a chance de fracasso é próxima de 100%. Tá? Não vale o custo, às vezes. O custo legal, às vezes, é maior do que o próprio benefício da tecnologia. Tá? Então, quando a gente faz o que tem acontecido na prática, que eu tenho visto, quando você tem soluções, tecnologias ou processos que são muito fáceis de serem replicados, alguns, principalmente não em construção de equipamento, mas em processo mesmo, seja biotecnológico, algumas empresas preferem usar o segredo industrial, porque é tão fácil de copiar. Então eu vou fazer água com açúcar e um calmante, então meu calmante é água com açúcar. Se eu fizer uma patente que eu misturar água com açúcar, todo mundo copia. Tá? Não estou falando que é certo ou que é errado, mas todo mundo pode copiar. Porque é tão simples a barreira para copiar, que aí você vai ter uma infinidade de empresas fazendo a mesma coisa, e aí você vai ter que mudar de uma empresa de tecnologia para uma empresa de advocacia, né? Porque você vai ficar só processando todo mundo. Entendeu? E aí não vai funcionar. Então, nesse caso, quando os processos são muito simples, às vezes há uma opção para usar o segredo ao invés da patente, com esse medo que infelizmente acontece no mundo de hoje, que é dessas quebras de patente. Tá? Quando o processo é mais complexo, a patente ajuda, porque escrevendo bem uma patente você consegue bloquear alguns pulos do gato, que eu chamo assim. Você explica quase tudo, tá? Mas para o cara chegar em algumas coisas, ele não está muito claramente como é que faz. Aí você protege um pouco. Tá? Mas não é um processo simples e é uma decisão muito importante durante essa fase de desenvolvimento. E tem muito a ver também com o modelo de negócio que você for usar. Se você pensa em licenciar um produto como modelo, fatalmente, 99% de chance de ter que caminhar para uma patente. Porque você licenciar um segredo, né, é uma coisa complexa. Você pode até fazer por força de contrato, mas contrato, e eu do meu lado direito, foi feito para ser quebrado. Né? E se você não tiver um instrumento jurídico, que publicidade, com a força que tem um pedido de patente ou uma patente, isso diminui suas chances de sucesso. Tá? Ou seja, você vai passar um know-how para alguém e tem poder sobre aquele know-how. Então, normalmente, quando você faz segredo, você usa aquela tecnologia internamente, para que você tenha controle sobre até onde ela vai. Tá? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que tem um segredo, ela trabalha dentro de um cliente, tá? Mas 100% da unidade que ela opera dentro do cliente é controlada por ela.
Porque senão os outros vão aprender como é que faz o processo, né? E nós vamos impedir que eles façam aquilo sem precisarem dessa empresa, desse know-how, dessa tecnologia. Então é muito complexo quando você trabalha com segredo, né? Não é um caminho simples, ver se a Coca-Cola aí, até hoje tem conseguido manter, de certa forma, essa fórmula protegida, né? Um dia desse saiu uns 2 anos atrás, um ano, que alguém achou a fórmula Coca-Cola lá, mas nunca sei o que deu aquilo. Mas não é um processo simples. E na patente você tem essa proteção, mas também tem os riscos inerentes também, tá? De respeito à patente. Nosso próprio país, no passado aqui, se não me engano, com a ZT, oficialmente quebrou uma patente, né? Ou seja, não é um exemplo que eu gostaria de ver. A comunidade internacional não ficou muito feliz, tá? Tem um outro caso de uma indústria internacional que licenciou um produto em todos os países do mundo, quando chegou no Brasil não foi aprovado. Foi aprovado em todos os órgãos regulatórios do mundo, ao entrar no Brasil não foi aprovado. Não vai entrar no médio da discussão, se é política, se é não, mas sendo única exceção é difícil você achar uma justificativa, tá? Mas no direito a gente aprendeu uma coisa que é verdade, né? A gente já tinha, vocês devem ter a mesma percepção já, mas quando a gente fala fica claro. Você tem 2 lados do direito, né? O direito romântico, que é aquilo que a lei fala, e o real, que é aquilo que acontece na prática. Então tem um gapzinho aí do que a lei fala do que as pessoas fazem, tá? Infelizmente. Então era tudo mais fácil, né? Se a gente seguisse tudo ao pé da letra, não tinha errado. Mas como a gente tem o poder de interpretar a lei, né? A hermenêutica nos dá esse poder, então não facilita, tá? Alguma dúvida sobre tecnologia, como descrever a tecnologia, como falar de tecnologia? Não estou sugerindo que ninguém faça um texto para uma criança de 5 anos como minha filha, mas é importante que a minha filha de 5 anos consiga entender o que vocês fazem, tá? Então você tem que ter início, meio e fim e saber descrever isso de uma forma que o leitor entenda o que vocês fazem e depois percebam as vantagens competitivas, o tipo de proteção que vocês estão dando e um cronograma de desenvolvimento desse processo. Se vocês não fizerem dessa forma, existe uma chance das pessoas ficarem um pouco perdidas, tá? As pessoas leem, quando leem um plano de produto, um modelo, a gente lê sempre o seguinte: existe uma oportunidade, existe uma tecnologia que eu tenho que ver valor, tá? E o ponto 3, que a gente vai começar a entrar nele só aqui, que é o modelo de negócio, vai me explicar como é que eu pego essa tecnologia e aproveito essa oportunidade de mercado. Porque nada adianta eu ter a tecnologia e ter o mercado se eu não linkar as duas coisas. O modelo de negócio me mostra como eu pretendo usar a minha tecnologia dentro desse mercado. Se eu vou licenciar, se eu vou vender, se eu vou produzir, se eu vou fazer serviço, você tem que explicar isso. Você tentar tirar o máximo de valor da sua tecnologia, e quando eu falar tirar o máximo de valor, é gerar riqueza mesmo, é cash, tá? Para isso você tem que trabalhar um pouquinho em modelos de negócio, porque senão você vai ficar... Todo mundo vê, pô, muito bacana, e aí? O que você acha que tem que fazer com isso? Se você que eu brinco é o pai da criança, ou a mãe da criança, não sabe o que você vai fazer com isso, para o mercado gera-se N dúvidas, né? Porque aí ele vai ter que tentar estudar tanto quanto vocês para tentar entender o que vocês querem fazer, o que você pode fazer. É óbvio que todo esse processo de desenvolvimento, ele é dinâmico, né? Então ele muda todo dia. Então você começa a desenvolver para um lado, você vai mudar um pouquinho para o outro, o mercado mudou o modelo de negócio, você vai mudar, mas você tem que dar uma ideia de o que você pretende fazer com isso. Então você não tem produto ainda, você tem apenas uma tecnologia e uma oportunidade. Para você ter produto, eu chamo de produto. Serviço, produto, licenciamento, tudo para mim é produto. O que eu faço com aquilo? Como é que eu monetizo isso de alguma forma? Se eu não falar isso, que é a parte que eu acho não é a mais importante, mas é a forma que você sai da tecnologia para produto, a conversa fica sem... Eu já vi vários planos, vários descritivos. Uma vez eu fui na universidade, apresentação de 20 projetos, todos muito na academia ainda, tá? Eles pediram para a gente ir lá para poder dar uns inputs de... Como é que dá uma... Tem uns 3 ou 4 anos, entendeu? As pessoas falavam 100% da tecnologia. Aí você falava 2 perguntas sobre mercado, não sei. Não, porque eu acho. Eu falei, não quero acho, não. Acho, eu também acho. Tá? Achismo é uma ciência que todo mundo tem. Então as pessoas têm que entender. Aí, alguns que entendiam da oportunidade de mercado falavam, e o que você vai fazer com isso? Não, a gente tem que ver. Eu sei que tem que ver, mas você tem que, no caso, por exemplo, você tem que escrever o que você quer fazer. Se você não escrever a forma que você acha melhor de aproveitar a tecnologia e a oportunidade, você deixa o leitor, literalmente, com o livre-arbítrio de entender que você não sabe o que você está fazendo, tá?
Essa é sempre minha leitura. Não que você não sabe o que está fazendo, você não pensou o que você vai fazer ainda, que é pior. Você está desenvolvendo sem saber para onde. Ok? Então, tecnologia, sejam claros e dosem o linguajar da forma que vocês acharem melhor, mas eu sempre sugiro que não tentem vender toda a tecnologia de uma vez, porque esse processo de plano de produto deve ser para você vender o todo, não para você vender pontos específicos. Vocês já fizeram, de certa forma, isso na primeira etapa de tecnologia, né, que era a seleção mesmo do potencial dos projetos, que é uma avaliação mais acadêmica, mais tecnológica, imagino eu. Então, agora, imaginando pessoas de mercado, tentem fazer algo que seja mais consistente no todo. Ok? Dúvidas? Não? Vamos só começar a entrar aqui antes do almoço no terceiro tópico, que depois de oportunidade e tecnologia, nós vamos falar sobre modelos de negócio, ou modelo de negócio, tá? São 4 tópicos, nós vamos falar sobre os 2 primeiros, tá? E depois do almoço a gente vai voltar àquela parte de exemplos, que na verdade a gente vai fazer um exercício que é mental, só para eu tentar ajudá-los como estruturar, como disciplinar o pensamento para pensar em modelos de negócio, tá? Bom, por que é necessário a gente pensar em modelos de negócio? Eu já adiantei para vocês, né? É para a gente entender a viabilidade da tecnologia ou do negócio. Tecnologia pura, muitas vezes não tem valor, ela tem que ser aplicada. Nós estamos falando de mercado, tá, gente? Se ela não for aplicada, ela pode virar um paper, pode virar uma patente, mas pode ficar na gaveta, né? E eu acho pessoalmente um desperdício deixar as coisas na gaveta, tá? Uma coisa importante que o modelo de negócio nos ajuda muito é para orientar aquele desenvolvimento lá atrás da tecnologia. Se você vai fazer um produto, se você vai fazer um licenciamento, ou você vai fazer um serviço com a sua tecnologia, essa decisão vai te orientar lá atrás, você voltar na parte lá de desenvolvimento da tecnologia e criar seus milestones. Porque se você vai criar um produto, no caso da empresa de vocês, por exemplo, você tem as competências complementares, né? Ou seja, mas você vai precisar, tem alguém de engenharia aí, não? Pois é, então tá. Não, eu falo porque lá no 3 cada um faz uma área, né? Ou seja, você precisa dessas competências, mas se você não tiver, se tiver só vocês dois, não tivesse a parte de engenharia, você fala, não, vou montar o equipamento, mas tudo bem, vai ficar faltando uma perna talvez aí, de como é que você vai fazer. Se você vai fazer serviço, ok, então nós vamos montar a máquina para a gente, vamos vender serviço. Sei que nesse caso não funcionaria a princípio, tá? Ou eu vou, outro modelo, posso produzir as máquinas e alugar as máquinas para hospitais. É outro modelo, que eu vejo muito pouco gente usando, mas que eu acho que pode ser um modelo interessante. Tá? Mais ou menos igual aqueles hosters que o pessoal usa para fazer pressão e monitorar a pressão 24 horas, né? Você pega aquilo lá, usa durante 24 horas e depois devolve. Tá? Em TI, quem é de TI sabe, tem muita essa coisa de aluguel, né? Aluguel de software, essas coisas todas. Porque você mantém a manutenção, está sempre com a maquininha nova, igual aluguel de carro. Então tem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Ontem, né, nós demos um exemplo lá, que o cara achava que só tinha uma forma de fazer, nós achamos lá 5 ou 6 formas de fazer a mesma coisa. E ele fala assim, mas é mesmo, posso fazer assim, posso fazer assado. Então a gente tem que abrir mesmo a cabeça para pensar no modelo de negócio. Então quando você começa a definir esse modelo de negócio, ele te orienta lá atrás no seu cronograma de desenvolvimento. Tá? E mais uma vez, sem um plano ou modelo de negócio, a gente não chega a lugar nenhum. Se eu tiver só tecnologia, só oportunidade de não falar o que eu vou fazer com ela, eu parei ali, posso fazer o paper, né? Posso pedir a patente, mas e aí, qual que é o próximo passo? Comentei com alguns aqui que eu sempre sugiro, e é uma recomendação minha, né, pessoal, gostaria de ver isso sempre, que não só a agência da inovação estivesse fazendo um esforço para licenciar as tecnologias, mas que os próprios titulares e co-titulares também pensassem como é que eu posso trazer oportunidades junto com a agência de potenciais clientes ou potenciais interessados. Quando você faz um estudo de mercado desse, é por isso que a gente também o faz, tá certo? Você começa a entender quem poderiam ser naquele modelo lá, quem que é o segundo ou terceiro colocado e poder ter interesse nessa tecnologia. E às vezes eles estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos, às vezes nós temos contatos lá, seja via meio acadêmico, via conhecidos, e de repente você consegue trazer um player desse mais próximo, junto com vocês, junto com a agência, para ter uma conversa. Por que eu falo isso? Porque a agência, apesar de ter todo o conhecimento, fazer todo o trabalho, nada como o pai da criança para falar sobre o seu próprio filho. Isso ajuda muito na conversa de convencimento do potencial. Tá? Porque provavelmente como vocês têm muito mais informação do que está escrito na patente. Tá? E mais do que isso, qualquer processo de licenciamento
não é só pegar o papel e assinar o papel, né? Tem a transferência da tecnologia, que depende, obviamente, das pessoas que são titulares da patente. Sem esse apoio, fica impossível você fazer qualquer processo de licenciamento. Se a empresa lá de lá perceber que não vai ter esse apoio da forma que eles imaginam, esse processo não vai adiante. Não sei quantos exemplos de casos você deve ter assim, mas deve ter razoáveis casos. Você tem aqui interesse na tecnologia, mas quem fez a tecnologia não está com muito interesse, ou não está assim, com tempo, digamos assim, que eu acho que é um erro, de fazer esse processo andar para frente. Precisa das pessoas. É que eu comentei com vocês, né? Eu, Ricardo, com meu background de veterinária básica, eu falo assim, eu desenvolvi a vacina da AIDS. Beleza, mas para me comprovar isso, né, não vai ser tão simples. O cara precisa de que as pessoas que dêem um background, um reforço, para poder transferir a tecnologia. Então, quando você põe isso num plano, você começa a definir o que você quer fazer com essa tecnologia. E ficaria muito feliz ao ver que os pesquisadores que assim desejarem na parte de licenciamento participassem mais ativamente do processo. Ser menos passivo, ser mais proativo, nesse caso, ajuda bastante. Tem casos que é fundamental mesmo. Não, tem que ter, senão você não consegue nem explicar direito, né? Tem casos até na agência, a maioria do pessoal assim, que são estagiários, que lidam mais com essa questão de mexer, de fazer um estudo, né, que vai ser discutido no comitê de análise técnica e comercial, que a gente chama, que é esse estudo de mercado, a gente, quando vai fazer essa investigação, já teve casos que a gente estava indo para o caminho totalmente errado. A gente viu que era uma coisa, por exemplo, de aplicação em uma tecnologia voltada para a ótica, e era um filme fotocrômico, por exemplo. E aí a gente começou a pensar de cara lentes transitions, né? A primeira coisa que você pensa, aí vamos para a lente. Aí você ingesta o pensamento, né? E depois de um tempo a gente foi conversar com o pesquisador e não era aplicável em lente, sabe? Era para janelas de edifícios. Então, assim, e outra coisa, a gente quando vai começar a análise de mercado, a gente começa meio do zero, né? Então a gente olha e começa a analisar o setor de lentes, setor de ótica, voltada para a parte ocular e tudo mais. E às vezes o pesquisador ele sabe já até a empresa que estaria interessada. Exatamente. Então, quer dizer, você está fazendo um trabalho que o pesquisador já sabe. Então, lá na agência a gente procura ficar bem pertinho do pesquisador, marcar entrevista com ele. Esse caso que você falou aí do filme é o tipo de comunicação, né? Ou seja, ela leu uma coisa, mas o pesquisador pensou outra. Se isso ficar claro para qualquer leitor entender exatamente o que ele quer fazer com aquilo, você tem essa distorção. Às vezes você gasta um esforço anual de equipe, de gente, de hora. Quando vai conversar com o cara, não, mas não é que não, é para cá. Eles estão indo para o sul e para o norte. Por uma simples informação que você possa fazer de forma para leigo entender. Eu falo leigo entender, para as pessoas entendam claramente. E por isso eu tenho que escrever. A gente pressupõe que a pessoa vai entender, né? Deve ser o caso nesse. O cara pressupõe que no filme lá, embora você tenha achado que é uma coisa, ele talvez pressupõe que seria outra, porque na cabeça dele está claro que é outra. Mas se ele não escrever isso para as pessoas, elas não vão entender. Tá? O negócio dos tipos de, até que você comentou, dos tipos de textos que a gente vai fazer, né? Quer dizer, para a gente começar esse material, a gente lê o quê? O relatório descritivo da patente. Eu, basicamente, não entendo nada da parte de ótica. Eu sou da informática, então, para mim, ele pode falar o que ele falar. Ele não, né? Para mim, é tudo novidade. Tudo é verdade, né? Tudo é verdade. Se ele falar qualquer coisa, a gente acredita, né? Agora, por exemplo, para fazer essa discussão na agência, o que é feito? Essa análise técnica e comercial, a gente já elabora outro documento. Agora, quando vai negociar com as empresas, a gente tem que reduzir esse documento, que em geral é de 10 páginas, tem que reduzir a uma coisa que a gente chama de flyer, né, perfil. É um flyer, é isso mesmo. E aí é uma página, porque se eu mandar um documento de 10 páginas para uma empresa, ele vai falar, tá. Obrigado, então, né? Obrigada. Então você faz um negócio bem mais comercial, né? O tipo de linguagem que você usa. Esse é o caso dela. Eu comentei que eu pessoalmente gosto de sumários com 2 páginas, né? Mas eu sou exceção. Ela está falando. O exemplo dela é a indústria, que é uma página de flyer. Você mandar 10 páginas, ela fala, ninguém vai ler isso. Ninguém tem tempo para nada, entendeu? Quem está vendendo é que tem que fazer o esforço para conquistar o cliente. Não é a gente achar que o cliente nos quer porque nós somos mais bonitos que os outros, não. A gente tem que correr atrás. E correr atrás é falar a linguajar dele, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Se você não fizer isso, ele vai ficar do lado dele e você vai ficar do seu lado. Então é muito defensivo essa posição. Por isso que é importante se adaptar esse texto todo para o linguajar do cliente. Tá? Então está o exemplo clássico aí. Fico feliz de que vocês estejam nesse caminho aí, porque realmente a indústria não tem muito tempo. E deve ser, imagina quantas mil patentes e pessoas. Eu falo isso pelo fundo, para eu receber 400 projetos para analisar, a gente tinha 23 cotistas no fundo, pessoas físicas. Todos eles são pessoas que recebiam projetos todo dia. Eles mandavam para o fundo para analisar, entendeu? Projetos de coisas interessantes, mas a maioria sem fundamento básico nenhum. Tá? Mas, obviamente, a gente tem que fazer um processo, tem que analisar, tem que responder, porque é muita coisa que chega. Então, o cara fica mandando aqueles dossiês, ninguém consegue ler.
Não tem jeito. É humanamente, não vou falar que é impossível, mas desinteressante e pouco produtivo. Ok? E o último ponto aqui em relação ao porquê pensarmos em modelos de negócio, que muitas vezes o modelo de negócio em si, ele carrega uma inovação, tá? O modelo de negócio é inovador. Então, vou lembrar que a indústria de TI, ou seja, a TI sempre vendeu licença de software, né? Os modelos já vêm mudando há um bom tempo. Hoje você tem aluguel de software, software as a service, ou seja, o modelo de negócio vem mudando. Hoje você não vende licença, você põe no servidor na nuvem lá e todo mundo acessa via web. O modelo mudou. Com isso, o seu software está sendo atualizado num único local e todo mundo usa a mesma base. Então, esses modelos vão mudando. Você criar modelos novos também pode ser um diferencial competitivo para você, tá? Mas criar modelos de negócio diferenciados ou inovadores carregam também a conotação de risco. Se o mercado todo faz de um jeito e você propõe de um jeito diferente, você está quebrando um paradigma de mercado da forma de fazer. Pode ser muito melhor, mas o mercado pode não aceitar aquele modelo, tá? Então, é sempre bom modelos de negócio inovador, eu sou suspeito porque eu gosto, mas tem que perguntar se o mercado vai aceitar ou não, tá? Porque se ele não aceitar, não funciona. E às vezes é um processo de amadurecimento, os modelos mudam no tempo, tá? O exemplo que eu tenho dado para todos aqui, né, durante o treinamento é uma vez no Newsweek saiu uma comparação do preço do café, tá? Então tinha o preço do grão do café, da onça do café no produtor, custava $0,0001. O preço do cafezinho mesmo que você toma no Dunkin' Donuts, lá na rede americana Dunkin' Donuts, que vende aquelas rosquinhas, era, sei lá, $1,50, tá? E o cafezinho que você toma no Starbucks custa $2,50. Poxa, mas o que tem o café do Starbucks tão diferente do café do Dunkin' Donuts? Porque o Starbucks ele não vende café, ele vende uma experiência de tomar café. O Dunkin' Donuts ele vende a rosquinha primeiro e o café acompanha. O Starbucks é o contrário, você toma o café e você compra aquelas firulinhas todas lá em volta para poder tomar, tá? O ambiente é diferente, você vê que o ambiente é muito mais agradável ficar dentro do Starbucks. Eles tiveram a estratégia de montar um em cada esquina, quando não são dois, né, no mesmo quarteirão. Então, todo americano que sai do trabalho passa obrigatoriamente na porta de um Starbucks a pé e toma seu café no Starbucks. Para isso, eles cobram mais. Então, ele mudou o modelo de negócio. Ele vende café do mesmo jeito, só que ele mudou a forma, tá? Assim como o McDonald's fez no passado, todo mundo comia sanduíche, mas o McDonald's criou um padrão de sanduíche, que até hoje existe, todo Big Mac. Todo mundo come igual o Big Mac em qualquer lugar do mundo, a princípio, né? É praticamente igual. Então, criou-se um padrão. Então, você vai na China, você não sabe o que você vai comer, vou comer um Big Mac porque eu sei como é que ele é. Criou-se um padrão, é um modelo de negócio diferente, tá? Então, modelos de negócio ajudam bastante, às vezes, você vender, tá? Ou não, porque às vezes é uma barreira também para o seu cliente adotar um modelo novo. Às vezes ele pode gostar, às vezes ele pode não gostar. Exemplo, se você for, em vez de vender as suas máquinas, você alugar as máquinas, não sei, tem que fazer conta, né? E ver se o mercado assume. Às vezes os médicos preferem, os hospitais preferem ter alguém que mantém aquelas máquinas sempre novas em manutenção e reposição, porque não pode parar. Talvez tenham disposto a pagar mais por isso, não sei. Do que você fazer uma venda e depois tem que vender de novo. Tá? Tudo, até chegou a passar esse estudo lá pela Opto, de algumas empresas de oftalmologia que já estão vendendo laser para fotocoagulação. Uhum. Na verdade, eles não estão vendendo, eles estão vendendo tratamento. Você põe um cartão que te dá direito lá a tratar 50 pacientes e depois de um tempo aquele cartão expira, você vai lá, compra mais crédito, 25 tratamentos e tudo mais. Me assusta o cara ter que comprar cartão, você vai pela internet, né? Mas tudo bem. Pois é, então, eu estou falando com você, são modelos que vão aparecendo. E isso talvez crie um diferencial. Às vezes o diferencial está na tecnologia, mas quando você cria um modelo de negócio desse, se você fizer as contas direitinho, talvez sua margem melhore muito. Você talvez consiga viabilizar um negócio, uma tecnologia, por causa do seu modelo de negócio. Porque como o custo de produção seu é você vai pagar outro tipo de imposto, outro tipo de tributação, e o cara cria um modelo que, sei lá, às vezes cai no gosto público. Igual o telefone pré-pago, né? Ou seja, caiu no gosto de todo mundo. 80 milhões de telefones nossos são pré-pagos ou mais. Então, isso que eu falo, são modelos. Então, pensar no modelo de negócio pode nos ajudar. Lembrando só que é sempre um risco, porque você tem que perguntar, eu brinco, você tem que combinar com o back russo se ele vai deixar de fazer o gol, né? Você tem que combinar com ele antes. Então, para combinar com ele antes, você tem que conversar e entender se o mercado vai absorver isso ou não.
Você pode fazer um piloto, né? Você pode fazer um método tradicional e usar o modelo que você imagina em paralelo. Tá? Uma coisa que a gente faz muito para poder entender os modelos possíveis é exatamente analisar a concorrência. Ou seja, o que os meus concorrentes estão fazendo. Tá? Você entender o que os seus concorrentes estão fazendo, você já tem um indício que o mercado aceita. Se você vai dar um plus, fazer um modelo de negócios incremental, não disruptivo, né? Mas incremental, você pode dar um plus para o cara em cima de algo que já é feito. Ou você pode ser um disruptivo. E tem um radical que eu não sugeriria tentar em modelo de negócio inicialmente, porque esse é muito mais complexo, tá? Com um risco muito maior. Mas é isso mesmo. Bom, então, para estruturar um modelo de negócio, o que a gente precisa para começar a estruturar um modelo de negócio? Tá? Minha sugestão para vocês, para aqueles que não estão acostumados a pensar nisso, as outras turmas tinham uma variação muito grande da percepção dessa parte, então a gente está tentando dar uma nivelada. Basicamente, minha sugestão é sempre fazer a primeira pergunta seguinte: como você espera gerar receita? Tá? Que é mais ou menos isso. Eu vou gerar receita como? Licenciando, vendendo, serviço. É apenas um brainstorm ainda, tá? Mas se você colocar isso no papel, você começa a pensar já. É alugando, é fazendo modelo de cartão, no seu caso de teste clínico, é fazendo teste clínico, é vendendo o kit, não sei, licenciando o kit para alguém, tá certo? Aquele modelo da HP, né? Eu te dou a impressora baratinha, mas o refil custa caro. Tem vários modelos, tá? Da Xerox, na verdade, sempre foi da Xerox. Então, tem várias formas. Você dá o kit, mas o reagente você vende. Ou, no caso de você da máquina, não sei se tem peça de reposição, né? Ou seja, você subsidia a máquina, mas o cara tem que usar o insumo seu. Ou seja, para você usar a minha máquina, você tem que usar o colírio tal, né? Que é meu, mas... Estou dando exemplo. Tá? Aí você começa a agregar valor em outros lugares. É uma forma diferente. Pra você quebrar essa barreira, tá? Então, quando você começa a pensar em como você vai gerar receita, você começa a fazer o primeiro exercício de como sua tecnologia será ou poderá ser aplicada no mercado. Esse é o primeiro exercício. É o jeito mais fácil para as pessoas entenderem, ao invés de ficar pensando do início para o fim, pensa do fim para o início. Porque, na verdade, quem compra é lá na ponta, né? Se você ficar reinventando a moda na ponta, é mais fácil entender o que é feito hoje, tá? Depois, é sempre importante você pensar o seguinte: bom, então tá, vou fazer aqui licenciamento, tá? Como é que a gente pode ganhar em escala? Tá? O que seria esse ganhar em escala? Como é que eu cresço minha participação no mercado? Como é que eu cresço minha receita desse produto? Como é que eu posso fazer isso? Se eu estou vendendo e industrializando, eu vou aumentar o número de clientes, tá? Ou o número de licenças, se for software, por exemplo, tá? Ou unidade de produção, eu tenho uma escala, eu vou começar a aumentar essa escala. Mas se for licenciamento? O licenciamento pode ser exclusivo ou não, né? Você pode licenciar para uma, para duas ou para três, depende do seu contrato. Obviamente, quando você faz um licenciamento exclusivo, o preço tem que subir um tiquinho, porque o cara está comprando a opção de ninguém usar, que é a tecnologia, mas nada impede que você faça licenciamento para mais de um, por exemplo. Ou licenciamento de uma tecnologia, que é mais uma plataforma, para áreas ou aplicações diferentes. Tá? Tudo é possível. Então, se vocês vão fazer um produto que pode usar para veterinária, por exemplo, é outro mercado. Depois eu vou licenciar para a área veterinária, eu vou licenciar para essa empresa. Para a área médica, eu vou licenciar para essa empresa. Para a área XYZ, vou licenciar para essa empresa. Tudo é possível. Tá? Então, vocês têm que começar a pensar como é que eu ganho escala com isso. Por que é importante ganhar escala? Porque todo negócio vale a capacidade dele de gerar dinheiro, gerar caixa, que a gente fala. Então, se você começa a aumentar a escala, você começa a aumentar o valor ou a potencialidade da sua tecnologia. Então, são duas variáveis. Pensem sempre primeiro como gerar receita, esse é o primeiro exercício mental, tá? E depois começa a tentar entender como é que você fará com isso. Não, então, eu vou ganhar dinheiro vendendo meus equipamentos. Beleza, vou produzir quantos? Quantidade, o mercado absorve quanto? Todos esses números aqui vão voltar de novo, tudo lá no primeiro ponto, em oportunidade no mercado. O primeiro tópico, a oportunidade, é o mais importante no sentido que ele dá para a gente como é que funciona o mercado, qual o caminho, que terreno que eu estou andando. E lá você tem N informações que você vai usar durante todo o processo de discussão para o seu entendimento e a sua certeza dentro da sua capacidade de que a decisão sua é uma decisão racional e não irracional de feeling, de falar assim, não, eu estou fazendo porque eu acho que é melhor assim. Quando você tem os dados, os números do mercado, você entende que aqui tem uma rua, ali não tem, aqui tem uma casa, aqui tem um prédio. Você está entendendo o terreno. Você não sabe, ao contrário, você não sabe se você está entrando numa savana, se você está entrando numa floresta amazônica ou num deserto.
Saara, você nunca sabe. Se você não entender bem o mercado, quem são as pessoas, como é que ele funciona, você anda no escuro, tá? Então, na hora de fazer esse exercício inicial, de levantar um modelo de negócio, começar a pensar como essa minha tecnologia pode gerar receita, explorando esse mercado, e aí vem aquela velha que eu falei com você. Se sua ideia é fazer os exames clínicos, por exemplo, o meu mercado é um. Se a minha ideia é vender os kits, o meu mercado é outro. Embora tenha uma finalidade semelhante, ou seja, o seu cliente que vai comprar são as empresas que vão fazer o teste. Se você for fazer teste, você é concorrente dessas empresas. Então, tudo isso muda e você muda a forma de percepção do mercado. Tá ok? Beleza. Nós vamos parar aqui.